nós estávamos falando há pouco sobre distrações, não é? E assim, eu fico impressionada como o Senhor Deus, Ele explica de forma muito clara tudo isso para nós. Vocês estão com a página 19, se os irmãos puderem verificar também, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 19. O diabo, ele trabalha com extremos. Em casos, na maioria dos casos, mas na história que nós temos acompanhado o trabalho do inimigo no decorrer da história. Mas nestes últimos dias, ele tem trabalhado também com as sutilezas. Na verdade, ele sempre trabalhou com sutilezas. E ou ele vai tentar nos fazer com que nós permaneçamos na mornidão, no conformismo, né, naquela posição confortável, ou então não, nós vamos ter que fazer algo sensacional, fora do comum, para poder demonstrar que nós estamos realmente seguindo e obedecendo todos os princípios de Deus, tudo que Ele revela ali na sua santa palavra. Ali na página 19, algo que me chamou muito a atenção é que a serva do Senhor nos diz assim, que Satanás está trabalhando com todo o seu poder insinuante e enganador para desviar os homens da mensagem do terceiro anjo. Eu estou dando aula para os alunos da escola missionária e a serva do Senhor tem uma citação que ela diz que a mensagem da verdadeira educação, ela é a mensagem do terceiro anjo. E quando a gente une esses dois conceitos, né, e analisa e lê e vê qual é o resultado da mensagem da verdadeira educação e da mensagem do terceiro anjo, elas compõem um único assunto, uma única temática, uma temática santa para os nossos dias, que é a mensagem da justiça de Cristo em nós. É impossível eu pregar a verdadeira educação, ensinar, educar as famílias, auxiliar as famílias na educação dos seus filhos, no preparo do caráter dos seus filhos para a eternidade, se nós não falarmos da mensagem que vai trazer realmente a mudança no caráter. Né? A mensagem do terceiro anjo, ela ocorre daqui para cá, é de dentro para fora. Eu só posso pregar a mensagem do terceiro anjo se eu estiver vivendo ela, porque ela só vai ter o poder para atingir, para alcançar as famílias, alcançar as pessoas. Quando a gente fala em famílias, são os indivíduos dentro de cada família. Então a mensagem só vai ter esse poder se ela estiver partindo de mim. Mas ela só vai partir de mim se eu estiver ali sendo jogada diariamente no pó. Essa é a mensagem para o povo de Deus. É essa mensagem que vai fazer com que a chuva serôdia seja derramada. Não é nenhuma outra mensagem. Qualquer coisa que destoe desta mensagem é desvio, é distração do inimigo para que nós não nos firmemos, né? Nós não consigamos alcançar o grande alvo, que é ser semelhante a Jesus. Então nós corremos o risco, como um povo, de nós ficarmos aqui mais uma geração, se nós perdermos o foco. Se isso for tanto disseminado como aceitado dentro do nosso meio, irmãos, a gente pode ficar aqui mais uma geração, porque Cristo, ele só vai vir quando houver um povo. Se não tiver um povo, ele não vai vir. No passado foi assim, por que hoje seria diferente? Então nós não podemos, nós estamos aqui sentadas gravando esse vídeo, isso depende de tempo, de oração, de estudo e de comunhão. Mas nós poderíamos aqui estar falando da questão da justificação pela fé e tantas outras coisas que Jesus pode e vai fazer na nossa vida, mas a gente está aqui parando um momento porque tem irmãos nossos que não estão conseguindo distinguir esse fanatismo dentro do nosso próprio povo e tem aceitado essa nova luz como se fosse uma luz vindo do trono do céu. E aqui até diz no Mensagens Escolhidas, na página 48, volume 2, que diz assim, não nutra ninguém a ideia de que providências especiais ou manifestações miraculosas devam ser a prova da genuinidade
de sua obra ou das ideias que defende. E você então, para defender a sua ideia, você se baseia em manifestações miraculosas. Deus não trabalha dessa forma que está escrito. Não é nenhuma questão de você discutir aqui a vida espiritual da pessoa, não é isso. Nós estamos discutindo os enganos que estão levando a pessoa a basear a fé dela em questões, em providências especiais. Isso é tão perigoso. E a gente não está colocando em xeque aqui o verdadeiro dom do Espírito. Sim. Perfeito. Nós não colocamos em xeque isso. Existe sim o dom do Espírito. Sim. E ele distribui conforme lhe apraz para a construção do povo de Deus, para a perfeição, ali, para a maturidade toda, para o que for necessário. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo que, assim, antes que venha o verdadeiro, Satanás se antecipa e manda o falso. Sim. Antes que o dom do Espírito seja distribuído, e as pessoas aí, quando pensam no Espírito Santo, elas geralmente pensam nisso. Sonhos, visões, olha, quando o Espírito Santo for derramado, nós teremos sonhos, visões, faremos grandes coisas. Mas espera um pouco, a primeira obra do Espírito Santo é com o nosso caráter. É trabalhar a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente. Então a gente não pode inverter a ordem dessas coisas. Então não estamos colocando em xeque o verdadeiro dom do Espírito. Nós estamos apontando que a irmã White escreveu aqui, o Senhor revelou que existe o falso. Sim. E esse falso precisa ser identificado. A Bíblia nunca pode ser colocada de lado para nós nos fiarmos em milagres. Entende? Era isso que estávamos tentando explicar para esse irmão. Irmão querido, é a Bíblia. Você está nessa igreja porque é a Bíblia que te confirmou. Porque se um anjo aparece para mim e eu não encontro confirmação na palavra de Deus, então não foi um anjo de luz. Então ele sabe que foi um anjo de luz que falou com ele porque ele obteve confirmação na palavra. E ele pode ter outra manifestação que venha contrário à Bíblia, mas ele está firmado aonde? Na Bíblia. Então ele não vai ser enganado. Exatamente. Jamais ele vai ser enganado. Então, como diz a frase aqui, na mesma página 48, a Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. Sim. Que nunca. E aqui também traz algo muito importante, nessa mesma página que a Vânia estava lendo, página 48, diz que Satanás operará de maneira sutilíssima. Olha só o adjetivo, o superlativo que ela usa aqui. Quase imperceptível. Não é sutil. Vocês conseguem imaginar alguma coisa sutilíssima? É difícil da gente imaginar. Quer dizer que parece muito verdade. A gente se convence demais. É muito verdade isso. Faz todo sentido. Por isso que Jesus disse várias vezes, cuidado, acautelai-vos. Cuidado. E olha só, Satanás operará de maneira sutilíssima para introduzir invenções humanas revestidas de roupagens angélicas. Então, o texto prossegue um pouquinho aí nesse mesmo parágrafo. Não serão dadas maravilhosas iluminações à parte, separados, à parte da palavra, ou para tomar o lugar dela. Nós temos um firme fundamento, né? Nós não precisamos, irmãos do céu, nós não precisamos ser enganados. Hoje, nós só somos enganados se nós permitirmos. Porque o assim diz o Senhor, ele é muito claro. Sim. É muito claro. Olha só na página 49. Mediante enganos satânicos, maravilhosos milagres, serão instantaneamente recomendadas as pretensões dos instrumentos humanos. E você está vendo? Olha, eu recebi uma iluminação de Deus e sabe por que você pode saber que eu recebi? Porque um anjo apareceu para mim. Então você pode ter certeza que a mensagem que eu tenho para dar é verdadeira, porque um milagre aconteceu na minha vida. Você entende isso? Isso é sutilíssimo. Sutilíssimo. Não é sutil, é sutilíssimo. Isso é enganoso. Isso é, como disse um outro parágrafo, um outro tema aqui que a gente estava olhando antes, qual que era o tema aqui? De exercer sobre nós não era fascínio, era sedução. Isso é sedutor. Sim. É sedutor. Como se fosse uma hipnose. Uma hipnose que eu acredito, inclusive, que estamos passando por uma hipnose coletiva. Eu creio Mas nisso sim, também.
porque é um encantamento da serpente. Você está flertando com coisas miraculosas, com experiências sensoriais, com experiências sobrenaturais. Então você está em terreno encantado, você está flertando com um inimigo. E isso tende sim a nos hipnotizar os nossos sentidos. Tem um texto que diz aqui neste livro mesmo que quando a gente flerta com um inimigo, a nossa mente, o nosso raciocínio fica embotado, se degrada. E aí a gente não consegue mais ouvir a voz do Senhor, a gente ouve a voz do inimigo achando que é a voz de Deus. E aí o inimigo tenta nos cegar a tal ponto de nós só queremos ouvir a voz dele e não mais de Deus. Isso não é sério? Seríssimo. Isso é horrível. Tem nesse livro aqui, ó, Enganados pela Nova Era. Enganados pela Nova Era. E aqui conta a experiência do Barão. Ele é vivo ainda hoje, inclusive tem documentários sobre ele. E ele fala que a experiência sobrenatural dele, quando ele recebia esse ser celestial, angelical, a sensação que ele tinha era uma sensação de paz, ou seja, um contentamento, algo muito bom. E não pense vocês, irmãos, que a presença de Satanás não causa isso. É como um efeito Porque de drogas. O Gabriel, no livro dele, Resgatado dos Reinos das Trevas, ele fala a mesma coisa. E a gente conheceu uma família que já foi espírita, e ele até falou para o meu esposo, a possessão, ela é boa. Nós nos sentimos bem quando o anjo caído nos possuía. E a mãe dele trabalhava com mesa branca, então, entre aspas, ela era possuída, né, por anjos bons, que queriam fazer o bem. Mas ele falou assim que a sensação que ele sentia era algo muito bom. Então, às vezes a gente fala, ele está endemoniado. Satanás, ele não vai trazer pessoas aqui no nosso meio que vão ficar aqui estribuchando no chão, gritando, porque ele sabe que imediatamente a gente ia reconhecer que a pessoa está endemoniada. Então, no nosso meio, o que é sutil? O que é quase imperceptível? Então, são as manifestações, são nós sermos guiados por sonhos. E aqui ele tinha sonho, então assim, no sonho, ele aqui relata, quando ele estava dormindo, através do sonho, Satanás colocava na mente dele aquilo que ele desejava. E quando ele acordava, irmãos, ele achava que aquelas ideias eram dele. Peraí, Satanás colocava na mente do Beda enquanto ele dormia coisas como se era Satanás sussurrando e quando ele acordava ele achava que era dele. Que era ideia dele. Dele próprio, da ele pessoa. Próprio, sim. E ele chegou há muito tempo a achar que ela... E outra coisa que ele se sentiu o ser mais especial nesse mundo. Porque essas manifestações, querendo ou não, ela mexe com a questão também da presunção. E você acaba se achando, não, mas eu sou privilegiado, porque se eu tive essa manifestação, e você acaba se colocando no quê? Superior. Assim também como o Gabriel relata isso. Então, olha como que Satanás trabalha conosco de forma sutil. Ele não se apresentou como um anjo caído. Ele veio como um ser angelical. Olha aí o perigo, angelical. E nos sonhos, então, quer dizer que Satanás, ele tem acesso e de alguma forma ele tem poder de colocar na nossa mente as ideias dele enquanto dormimos. Sim. A não ser que estejamos guardados pelo Senhor. Exatamente. Guardados pelo poder de Deus. É lógico, ele teria total acesso a nós, não fosse pela proteção do Senhor. Note, não sei se vocês se lembram, mas Eva, quando ela comeu o fruto, o que ela sentiu? Ela teve uma sensação. Ela não sentiu coisas sensorial. ruins. Foi sensorial. Foi sensorial. Então por isso que eu acredito que é como uma hipnose. Ao você conversar com o inimigo, você abriu uma brecha. E tem outros textos que dizem que aquilo que você crê, o inimigo se aproveita. Sim. Então se você crê em sonhos, em visões, ele vai dar isso para você. Se para mim isso aqui já acho perigoso, não é com isso que ele vai se aproximar de mim. Exatamente. Então ele utiliza aquilo que vai dentro do nosso próprio coração. Tem pessoas, Vânia, que têm experiências, esses tipos de experiências desde a infância. Sim. Às vezes vem de um pai, de uma mãe já, de outras gerações. Alguma porta foi aberta e o inimigo acaba se aproveitando dessas coisas sensoriais. E sabendo disso, nós não podemos permitir, nós como um povo, que essas sutilezas, coisas sutilíssimas, isso é místico. É místico. Isso é místico. Isso é espiritualismo, mas é o espiritualismo agradável. É um espiritualismo sutilíssimo. que a gente, uau, é mesmo? Você recebeu isso? Você ouviu isso?
né? Ora, quem de nós não gostaria de ver um anjo, sabe? Então isso Ouvir um apela. coral de anjos. Isso. Sabe, olha, quem de nós não gostaria de colocar um véu sobre a cabeça para ser abençoado pelo Senhor? Então é uma barganha, é uma troca. Então eu recebi algo na minha vida porque eu usei um véu. Ou porque eu quero obedecer tais coisas, então agora uma bênção recaiu sobre mim. Sabe o que é isso? Isso é salvação pelas obras. Sim. Isso é, olha, eu vou obedecer para ganhar uma bênção de Deus. E isso é algo egoísta. É algo que se firma naquilo que eu quero receber. Então eu vou usar estas coisas, eu vou obedecer porque eu quero receber estas outras coisas, esses milagres, essas bênçãos, essas outras. Eu quero ver um anjo. Eu quero ter essas experiências místicas. Quem sabe tem pessoas que têm revelação de pecados de outras pessoas, revelação do que vai... Ora, para que Deus revelaria tais coisas? Deus não trabalha dessa forma. Nós sabemos exatamente o que o Senhor faz com os nossos pecados, uma vez que eles são confessados. Nós sabemos disso. O Senhor Deus, Ele não nos expõe, Ele jamais nos exporia. Quem nos expõe é o inimigo das almas e os instrumentos por Ele usados, né? Com relação a milagres, a essas manifestações. Olha o que a serva do Senhor nos mostra aqui na página 52 de Mensagens Escolhidas, volume 2. Logo no último parágrafo, lá as 3 primeiras linhas. O homem que torna a operação de milagres a prova de sua fé, verificará que Satanás pode, por meio de uma variedade de enganos, efetuar prodígios que parecerão genuínos milagres. Olha o perigo. E é uma seara extremamente perigosa, Sim. essa de experiências espiritualistas. E nós não estamos falando de experiências espiritualistas do povo de fora, é no nosso povo. E não é o espiritismo, não pense você que o espiritismo, porque o espiritismo nós imediatamente percebemos. Íamos reconhecer. Ele tem a ver com a questão da apostasia ômega. Isso. Então é o espiritualismo, e aí você fala, Vânia, mas o espiritualismo dentro da verdade presente? Sim. Dentro da verdade presente. Sim. Então é do nosso povo que está surgindo o espiritualismo, a nova profetisa, porque ela também tem sonhos, o anjo fala com ela, e a maioria das coisas que essa profetisa fala, muitas coisas já tem aonde? Aqui. Exatamente. Quando Ellen White ela recebeu esse dom de profecia e ela então ali ampliou a Bíblia, ou seja, trouxe Deus em sua misericórdia, ele diz que não precisaria dela se nós não estivéssemos ido tão longe, né? Se o nosso coração não fosse tão duro, mas ele em sua misericórdia então trouxe isso. E agora então nós temos outra profetisa que repete isso, ou seja, coloca aqui 90% de verdade, mas então põe uma data que a igreja adventista já caiu, põe uma data para a volta de Jesus, põe uma data para o fechamento da porta da graça. E aqui o texto é tão claro quando ela diz assim que nós não sabemos quando vai fechar a porta da graça, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. E essa profetisa, ela sabe exatamente quando Jesus vai voltar. Falsa profetisa. Mas deveria ser divulgado mais quando é a data que Jesus vai voltar, porque com certeza essa data não vai se cumprir. Aí se não se cumprir, aí ela vai falar, mas é porque o povo não cumpriu as condições. É a data da volta de Jesus. Aí vai falar, não, mas é porque Deus achou por bem dar mais um tempo de misericórdia. Aí é fácil, né? Você pode adaptar o tempo todo, remodelar o seu discurso o tempo todo. Sim. Aí fica difícil mesmo. E pessoas no nosso meio têm acreditado, e uma coisa bem dissoante que vem dessa falsa profetisa, né? Aqui eu vou falar o nome dela, Daisy Escalante, que nós não estamos, irmãos, no tempo de se esconder. Nós ainda temos uma obra a fazer pelo povo lá na cidade. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui escondida, Cleuma, Carol, nós temos um propósito. Qual é o propósito? Deus mandou a gente morar onde? No campo. Nós não estamos, vai chegar o momento de nos escondermos? Sim, mas olha como Satanás é astuto. Então agora esse povo que se retirou da cidade, que está então procurando uma santificação, aí ele começa a falar, agora vocês têm que se esconder, agora vocês têm que construir cabana, agora vocês têm que morar em lugares onde ninguém pode saber. Ele sempre antecipando, né? E para você porque vai ter um momento que vai ser necessário fugir, morar talvez ali
em cavernas, escondidos. Então, eles sempre antecipando aquilo que virá no futuro. E privando esse povo, Carol, de darmos uma mensagem. E o que acontece quando você se isola completamente? Você fica muito mais suscetível dos enganos dele, dos sussurros dele, porque você não tem a opinião dos outros irmãos. Digamos que eu apareça aqui com uma ideia um pouco estranha, mas para mim parece algo muito verdadeiro. E eu apresento para a Cleuma. E a Cleuma diz assim, Carol, mas e esse outro texto aqui? A Vânia fala, Carol, mas e essa outra coisa aqui? Ele falou, é mesmo. Então veja, quando eu me isolo dessas pessoas, Cleuma, você não concordou com o que eu apresentei? Eu não posso mais receber você na minha casa, não posso ter contato nenhum mais com você. Isso é obra do inimigo, porque aí eu não vou mais ouvir as exortações dos meus irmãos, que eram meus amigos. Eu só vou ouvir aqueles que concordam comigo. Só vou ouvir aqueles que concordam comigo. Olha que sutileza. Comigo. O eu. Não é? E onde está Jesus? Jesus, onde é que está a evidência na vida de Cristo da mensagem da mensagem do seu povo para estes últimos dias? Onde é que estão as evidências? Não sei, onde estão? Eu não consigo enxergar, né? Não sei se vocês conseguem, eu não consigo, né? Então, olha só, milagres, sonhos, visões, é isso que nós estamos conversando agora. E nós vimos em textos que nunca poderão ser evidências, né? Evidências de que realmente aquilo provém do Senhor. Aqui, na página 53, em Mensagens Escolhidas, volume 2, também diz assim, a palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. À prova. Ou seja, vai ser algo difícil pra gente. É uma evidência muito forte. Sim. É uma evidência muito aparentemente. forte. Muitos que tiveram grande luz, queridos, muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz porque não se tornaram um com Cristo. E isso é sério. Então nós hoje, povo adventista do sétimo dia, povo que professa a verdade presente, nós estamos sendo provados. A grande questão é, vamos passar na prova? Vamos passar na prova? Não como um povo individual. O motivo de nós estarmos conversando aqui não é outro, senão para... em inglês a gente chama de food for thought, né? Alimento para que a gente possa pensar, refletir. E refletir não como autoridade. Nós não temos títulos, que nos recomendassem. Terrenos. Não temos nada que nos recomende. O que nós temos é um chamado que o Senhor Deus nos fez para que nós... E não é para nós, somos nós e vocês, todos nós. Ele nos fez um chamado para que nós erguêssemos o estandarte bem alto da verdade, para que nós estivéssemos firmes na plataforma da verdade e que nós não fôssemos enganados. Estamos aqui para trazer uma reflexão para o povo de Deus, que é chamado para ser representante de Cristo nesses últimos dias, para que nós realmente vivamos a verdadeira fé e nós não sejamos ludibriados.